necessidade de pessoa mesmo. Conjuntivo, acidente fibroblástico. Se você tem um capilar passando, poderia ser qualquer tecido, como a gente estava vendo lá no miocárdio. Então, você tem uma estrutura que basicamente tem um revestimento endotelial, não tem parede muscular, você tem pericito. Pericito pode contrair também, não é? E o endotélio tem um papel endógeno, que vocês já devem ter visto. O endotélio libera substância, óxido nítrico, que tem a ver com a ereção, que tem a ver com o controle local, por isso que aí aparecem as medicações, né? O entendimento da disciplina básica faz o pesquisador descobrir as medicações, inventá-las e botar no mercado. Então, eu tenho aqui, ó, o capilar, as hemácias estão distorcidas pelo processamento mesmo, não é? Você tem aí aqui os pericitos e uma camada única de células musculares. A rede capilar, que eu vou dessa forma, são as meta-arteríolas, chamadas, né? Você tem o sistema arterial, os capilares e as meta-arteríolas. É a arteríola que está virando capilar. Aí tem parte tem mais músculo liso, parte não tem músculo liso, já deixa a vetrosa, mas não tanto, né? E elas também podem desviar o sangue de volta para a circulação. Essa foto é muito importante para entender o sistema linfático e entender o edema. Então, eu tenho um vaso capilar arterial, capilar venoso. E aí tem a troca, olha o tecido aqui, no caso aqui é pele. Esse é pavimentoso estratificado e aqui é a derme. A derme, ela entra no corpo. A gente chama isso de papila, papila derme. Quando você olha a pele, aqui já viram a pele. A derme, ela vai penetrando, formando as papilas. As papilas epidérmicas são chamadas de papilas ou cones interpapilares. Aqui, o sangue chegando e havendo a troca. O que é que acontece aí? Na hora que o sangue está vindo, aqui é outra coisa importante. O sangue está vindo, líquido sai, pressão hidrostática maior que pressão oncótica. As proteínas que estão aqui. Quando o sangue passa, né? Quando o sangue passa para cá, aí a pressão hidrostática já diminuiu, o que é que ficou? Pressão oncótica do lado. Aí o líquido volta. Então o tempo todo o líquido está saindo e o líquido está entrando. Aí você fica assim que nem eu, não tem edema aqui. Mas como é que não tem edema? O líquido sai e o líquido entra. Aí imagine que eu comece a perder proteína. Estou perdendo proteína pelo rim. Tem doença do rim, síndrome nefrótica. Vocês vão estudar abundantemente. Começa a perder proteína pela urina. Proteína aí, está muito na criança. Começa a inchar. A criança começa a inchar porque começa a sair líquido a mais, porque não tem a pressão oncótica para contrapor, e começa a entrar líquido de menos, porque é a proteína que puxa o líquido de volta. Edema. Quem tem doença de fígado, cirrose. A albumina é sintetizada no fígado. Então, você tem cirrose, não tem albumina, fica todo inchado, fica com ascite, e aí vai. E o líquido que sobra, em condições normais como a gente, ele entra no linfático. O que é que vai acontecer aqui? Se eu tenho um líquido demais, o linfático não consegue tirar, e linfático na prática a importância é essa. Se eu tenho um líquido demais, o linfático não consegue tirar, e aí eu vou ter um edema mole, um edema macio, porque normalmente é edema transitório. O edema transitório é edema macio. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui é um tornozelo. Você aperta o dedo entra e fica um buraco, que chama de cacifo. Isso é clínico. Então, você aperta o dedo, se você apertar em você, não vai ficar isso. Porque não tem edema, mas tem muito líquido. O que está acontecendo aqui? Nesse caso, a causa mais comum é aumento de pressão hidrostática, insuficiência cardíaca congestiva. O sangue está sendo bombeado pelo coração direito para o lado esquerdo, que bombeia para diante, aí vai, chega na extremidade, volta para o lado direito. A insuficiência cardíaca esquerda é edema pulmonar, como eu falei naquela hora, mas toda insuficiência cardíaca esquerda, com o tempo, leva a insuficiência cardíaca direita.
também. Quando você carrega direito, o que é que vai acontecer? O sangue está voltando da periferia, voltando da perna, o sangue está voltando para o coração direito para ir para o pulmão. Aí o coração direito está insuficiente. Aí aumenta a pressão para trás, a pressão do sistema venoso começa a sair mais líquido. Então, olha só, para a saída do linfático, o que mais pode acontecer com o linfático? Eu estou falando de líquido demais, que tem a ver com a estrutura histológica desse mecanismo aqui. Agora, imagine que eu obstruo o linfático. A obstrução do linfático ela pode acontecer por infecção, que é filariose, tem muito na África, mas tem no Brasil também. Infecção. Em um país da África, onde é contexto, né? Se você trabalha no contexto desse, eu já trabalhei no interior, em Achão Jacuípe, que agora está até seco, né? Se você trabalha num contexto desse, atendendo qualquer pessoa dessa, uma criança